Na academia, a discussão é sempre a mesma, né? É melhor focar no cardio ou pegar pesado na musculação? O que realmente funciona para proteger a nossa saúde no longo prazo? Bom, todo mundo tem uma opinião, mas a ciência tem uma resposta que é surpreendentemente clara. Então, bora mergulhar desses dados para entender essa história de vez. A pergunta que guia a gente aqui é bem direta. Pensando na saúde metabólica, qual dos dois leva a melhor? O segredo está no suor da esteira ou está no peso que a gente levanta? A resposta pode não ser o que parece. Mas calma, antes de comparar os exercícios, a gente precisa conhecer o adversário. E estamos falando de um inimigo bem silencioso que afeta milhões de pessoas: a síndrome metabólica. Para a gente entender bem o que é a síndrome metabólica, ela não é uma doença única, tá? É mais como um combo perigoso de fatores de risco. Quando eles aparecem juntos, o risco de ter um problema cardíaco, um derrame ou diabetes tipo 2, bom, ele dispara. E que fatores são esses? São basicamente 5 sinais de alerta. O diagnóstico geralmente acontece quando a pessoa tem pelo menos 3 deles: circunferência da cintura muito grande, nível de triglicerídeos lá em cima, o colesterol bom, o HDL muito baixo, pressão alta e, para fechar, açúcar elevado no sangue em jejum. E olha, isso não é um problema raro, não. Muito pelo contrário. Nos Estados Unidos, por exemplo, quase 1 em cada 4 adultos se encaixa nos critérios da síndrome metabólica. É muita gente, o que torna essa busca por prevenção algo super urgente. E é exatamente aqui que a ciência entra em campo para resolver esse debate. Um estudo enorme analisou os dados de mais de 8.500 homens para encontrar uma resposta baseada em evidências. É importante dizer que o estudo foi focado só em homens, o que é uma limitação, claro, mas os princípios que ele revela dão pistas valiosas para todo mundo. E para não ter nenhum achismo, a abordagem dos pesquisadores foi super objetiva. A força muscular foi medida com teste de uma repetição máxima, sabe? No supino e no leg press. Já o condicionamento cardiovascular, o cardio, foi medido pelo tempo até a exaustão num teste máximo na esteira, tudo bem controlado. Então vem a primeira grande revelação do estudo, que é fascinante. Tanto o cardio quanto a musculação agem como se fossem 2 guarda-costas poderosos e, o mais importante, independentes da nossa saúde metabólica. Olha só esse gráfico. A relação é nítida. Quanto maior a força muscular, menor a chance de ter a síndrome metabólica. Repara na queda, de 24% no grupo com menos força para pouco mais de 9% no grupo mais forte. A tendência é indiscutível. Colocando isso em números de probabilidade, o resultado é ainda mais impressionante. Os homens do grupo mais forte tinham 67% menos chances de ter a síndrome do que os mais fracos. A força por si só já é um escudo protetor muito poderoso. Agora, vamos olhar para o condicionamento cardiovascular. E aqui o efeito é, uau, ainda mais dramático. Entre os homens com baixo condicionamento, a prevalência da síndrome era de quase 37%. Já no grupo com o alto condicionamento, essa taxa simplesmente despencava para 4,4%. Isso se traduz num número espetacular. Os homens com o melhor condicionamento aeróbico tinham chances 92% menores de ter a síndrome. É uma redução de risco, assim, gigantesca, que mostra o poder imenso de ter um bom fôlego. Mas o ponto fundamental aqui é a tal da independência. O benefício do cardio continuava lá, firme e forte, mesmo quando se ajustava pelo nível de força da pessoa. E o contrário também era verdade. Pensa neles como 2 especialistas diferentes, cada um com uma habilidade única para proteger a saúde. Um não anula o trabalho do outro. Só que a revelação mais importante não é sobre qual deles é melhor sozinho. É sobre o que acontece quando eles trabalham juntos. O estudo descobriu um poderoso efeito de sinergia. Nas palavras dos próprios autores, a força muscular parece adicionar o efeito protetor do condicionamento físico contra a síndrome metabólica. Em outras palavras, um não substitui o outro, um potencializa o outro. E este gráfico do estudo mostra isso perfeitamente. Em qualquer nível de condicionamento que a pessoa esteja, baixo, moderado ou alto, ser mais forte está sempre associado a um risco menor. A força adiciona uma camada extra de proteção, não importa qual seja o ponto de partida no cardio. Essa tabela simplifica os dados. Olha só a coluna da galera com baixo cardio. Os mais fracos tinham quase 45% de prevalência.
enquanto os mais fortes, no mesmo nível de cardio, caíam para 30%. Esse padrão se repete em todos os níveis. Ser mais forte sempre ajuda. E agora, o número final, o mais impactante de todos. Para homens com peso considerado normal, ser forte e ter um bom condicionamento foi associado a 73% menos chances de ter síndrome metabólica. A combinação é simplesmente imbatível. Diante de tudo isso, qual é a prescrição final, então? Qual é a recomendação de exercícios ideal para nossa saúde metabólica? A estratégia ideal com base na ciência tem duas partes bem claras. Primeiro passo, construir uma base cardiovascular sólida com exercício aeróbico consistente. Segundo passo, adicionar o treinamento de força para desenvolver os músculos. A questão, no fim das contas, não é ou um ou outro, é os dois. A conclusão científica é cristalina. Força muscular e condicionamento cardiorrespiratório têm efeitos protetores que funcionam sozinhos e, mais importante, funcionam juntos. Para ter a proteção máxima, a combinação dos dois é o caminho. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para refletir. A rotina de exercícios que a gente faz está realmente equilibrada? Ela está aproveitando o poder combinado do cardio e da força para blindar a saúde de verdade? Fica aí a reflexão.